Fala pessoal, mais um Almoço com TF no ar, nosso segundo vídeo nesta segunda-feira. Vamos falar sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Ontem nós perdemos em casa no estádio Newton Santos e caímos para a terceira posição no Campeonato Brasileiro. A equipe do Atlético Paranaense assumiu a liderança com 10 pontos, o Bahia está em segundo com 10 pontos também, mas perde ali em relação a saldo. E na terceira posição nós temos o Botafogo com 9 pontos. Nós iremos jogar no próximo final de semana contra a equipe do Fortaleza, jogo lá na Arena Castelão. E depois ficaremos 2 rodadas sem atuar no Campeonato Brasileiro, já que as nossas partidas contra Corinthians e Fluminense, elas foram adiadas. Então, jogamos domingo contra o Fortaleza num gramado horroroso, que é o do Castelão, e o time do Fortaleza não merece um gramado como aquele, porém, é o que a CBF ela faz, ela não cobra um gramado de qualidade, e devido a isso o Botafogo, nesta maratona de jogos que está tendo, não vai atuar 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Pensando a médio e longo prazo, isso não é ruim, porque entre as partidas decisivas da Copa Libertadores e fora de casa, Copa Libertadores e Copa do Brasil, fora de casa, o Botafogo terá uma semana entre jogos, né? Depois do jogo contra o Universitário, o Botafogo só jogará contra o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil lá no Barradão e depois vai enfrentar a equipe do Júnior Barranquilla lá em Barranquilla na última rodada, uma semana depois. Então o Arthur Jorge terá sempre uma semana entre jogos e isso será importante para a recuperação de atletas. Por exemplo, ontem ele informou na entrevista coletiva que o Eduardo está machucado. O camisa 33, segundo o técnico, se lesionou no último treinamento antes da partida que aconteceu contra o Bahia, no estádio Newton Santos. E agora é dúvida, né, para o jogo de quarta-feira contra a LDU. Se for uma lesão muscular, não acredito que o Eduardo se recupere a tempo, né? Deve ficar pelo menos aí uma semana, 2 semanas fora, é o tempo médio de uma lesão muscular. Então, a gente perde o Eduardo para essa partida, a tendência é essa, né? Não dá para cravar, já que o Botafogo não informou o que o atleta tem. E pegando todo esse contexto, o Botafogo e o Arthur Jorge, eles vêm sofrendo por causa dessa questão do ataque, né? O Botafogo não tem tido ataque nesses jogos com o Arthur Jorge. O técnico perde já logo ali no início do seu trabalho o Tiquinho, perde o Matheus Nascimento, o Botafogo vende o Janderson e ficou sem jogadores para o ataque, né? O Botafogo não tem atacantes nesse momento, centroavantes no caso. Tá Júnior Santos jogando de centroavante, você tem o Eduardo jogando naquela função e só, não temos outras peças para eles poderem fazer essa função por dentro. Ontem, por exemplo, né, teve a situação do Alexander Barbosa, que a gente até conversou um pouco sobre isso na live. Ele explicou na entrevista coletiva que nunca treinou esta situação e achou que era ontem o momento de você arriscar para ganhar o jogo, já que várias bolas eram cruzadas na área e você não tinha ninguém para cabeceá-las, né? E o Alexander Barbosa, segundo o técnico, estava durante alguns momentos dos treinamentos, ele chega a ir para o ataque, buscar cabeçadas, e ele colocou o Barbosa assim. É aquele negócio, né? Se dá certo, ele é um gênio. Se desse certo ontem, né? Ele era um gênio, mas como não deu, ele foi criticado e cobrado pela torcida do Botafogo. Mas no meu ponto de vista, cara, ele arriscou, foi pro all-in para vencer a partida. E isso tem as consequências das ações. E ele teve a consequência negativa, que o Botafogo acabou perdendo o jogo. Desmontou o sistema defensivo, né, com a saída da Damian Soares, e o Botafogo acabou perdendo um jogo que poderia ter vencido. Mas isso está acontecendo pelas lesões. São muitas lesões desde a chegada do Arthur Jorge, muitos jogadores saindo machucados, e o Botafogo está tendo que se virar, né? Ele está tendo que ir com um elenco reduzido, tentando fazer algumas possibilidades. E ele foi perguntado ontem na entrevista coletiva sobre o Yarley, não quis falar especificamente sobre o garoto, falou que poderia colocá-lo, como poderia ter colocado o Ponte, como poderia ter colocado o Patrick de Paula. Então ele não fala exclusivamente de determinadas peças. E assim, né, gente, agora o Botafogo se arrumar, se ajustar. Sobre o Barbosa de centroavante, uma eventualidade, se colocar de novo, tem que tentar alguma coisa, né? Ele foi contratado, o Arthur Jorge, para isso. Foi loucura? Foi. Mas se desse certo, ele seria chamado de gênio pelo torcedor botafoguense, né? Igual vi, acho que foi Certeza que postou, seria chamado de Pepe Guardiola, se isso desse certo. Van Gaal já usou algo semelhante numa Copa do Mundo. E assim vai, cara. Cada um tenta o que dá para você vencer as partidas.
Infelizmente, ontem não deu pra gente vencer a equipe do Bahia no estádio Newton Santos. Agora é pensar 100% no jogo contra a LDU. É partida para 30, 35, 40 mil no estádio Newton Santos. Se você tem dúvidas, não tenha, vá para a nossa casa, porque o Botafogo precisa de todos nós. Vejam aí as palavras de Arthur Jorge em relação à partida de ontem e também sobre colocar Alexander Barbosa de centroavante. E comentem aqui o que vocês acharam desta ousadia do técnico. Bem, a eleição é o resultado final. Nós sabemos que aquilo que nos avalia é essencialmente o resultado. Hoje não foi o resultado que nós queríamos, o resultado que nós procuramos, o resultado que nós esperávamos. Naturalmente temos também que dar algum mérito ao adversário, porque é uma boa equipa, individualmente com bons jogadores, mas nós acabámos por não ter a capacidade de hoje nos superiorizarmos ao adversário naquilo que foi essencialmente a conclusão das jogadas, porque tivemos oportunidades, criamos algumas oportunidades, fizemos 3 golos, sendo que só um é que contou. Fica o segundo para vocês avaliarem da sua justiça quanto à sua invalidação. A partir daí é o resultado que fica e que não nos agrada de todo, e ficamos por isso insatisfeitos com aquilo que produzimos. Boa noite, Arthur. Alan Santos do BTB Esportes. A gente fala muito sobre nas apostas all-in. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo naquela altura, antes de tomar o gol, estava muito melhor. A gente estava sentindo que o Botafogo tinha mais chance da virada do que tomar o gol. Mas me fala um pouco dessa escolha pelo Barbosa, entrar ali como centroavante. Você achou também um pouco de all-in, assim, um pouco precipitado ou não? Um pouco de quê? Não percebi. Precipitada. Não. A minha função é tomar decisões. Obviamente que aquilo que nós tomamos nessa decisão foi pensarmos uma forma de chegar ao golo. Estávamos, e concordo consigo, por cima do jogo naquele momento. Tínhamos mais bola nos nossos corredores, tentámos colocar mais um homem junto do Júnior e, face à escassez de homens mais de área que temos, optámos por colocar o Barbosa, porque é um jogador forte no jogo aéreo. A ideia era conseguir ter mais bolas, não só do Cuiabano, mas também do Diego, que abriu à direita para conseguirmos chegar com bola à área e, a partir daí, tentarmos ganhar o jogo. A intenção foi exatamente essa. Naquele momento, com um empate, e nos últimos 15 minutos finais, procuramos estrategicamente montar a equipa de forma a conseguir chegar ao segundo golo. Acabou por não ter o efeito que nós desejávamos. Tenho eu que assumir essa responsabilidade naturalmente, mas quando perder, que assim seja. Ou seja, a procurar ganhar, a não permitir o adversário estar no nosso meio campo ofensivo, a estar próximo da sua área, a termos uma série de bolas na área, termos 16 remates feitos. Portanto, que assim seja, que a gente, quando perca, possamos ter esta, pelo menos, ambição e vontade de ganhar cada um dos jogos. Valeu, queridões, valeu, queridonas. Quem gosta de música, hoje tem resenha com o TF, vou falar com Leandro Lopes, o vencedor do primeiro Ídolos, né? Então, entre lá no meu resenha com o TF, o link tá aqui embaixo. Um papo sobre música, cara, é um assunto que eu gosto muito, espero que vocês curtam também. Valeu, galera, fui, fiquem com Deus. Volto lá pelas 8 e pouca, 9 horas, com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu e fui, tamo juntos.